Já percebeu que alguns materiais você pode ler ele uma, duas, três vezes e ainda assim surge a necessidade de voltar à página, de voltar ao vídeo, de ler outros materiais sobre o mesmo assunto a fim de compreender? Por algum motivo, alguns conteúdos não entram no nosso cérebro e por isso, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você uma estratégia que eu criei para forçar o seu cérebro a aprender coisas complexas. Quando eu estava quebrando a minha cabeça para resolver esse problema, eu percebi uma coisa bem interessante. Eu percebi que a maior parte das ações de estudos que eu estava fazendo fazia parte das técnicas associadas ao estudo passivo. Quer ver alguns exemplos? Quando eu não entendia alguma coisa, eu reescrevia as anotações até compreender. Quando alguma parte do conteúdo não fazia sentido, eu reunia todas as anotações sobre aquele tópico para reler as anotações. Outra coisa que eu fazia era estudar novamente os mesmos assuntos. Eu via diferentes vídeos, eu via diferentes anotações, diferentes livros e até mesmo professores particulares, instrutores. Todas essas ações são ações passivas de estudo. Quando eu percebi isso, uma chave começou a virar. Isso porque eu comecei a testar ações de estudos associadas ao estudo ativo e o tempo que eu levava para compreender algo complexo reduziu bastante. Para você entender o que é estudo ativo e como aplicar essa estratégia no seu aprendizado, eu vou fazer um desenho para você. Isso daqui é a representação de algo chamado curva do esquecimento. Então, digamos que você aprendeu algo aqui no dia 1. Como você aprendeu aqui no dia 1, o seu aprendizado pode ser entendido como 100%. O que isso quer dizer? Que 100% do que você foi capaz de entender ou compreender foi aprendido. O problema da curva do esquecimento é que ela diz que, a partir do primeiro dia, o seu nível de aprendizado sobre aquele assunto tende a cair, podendo chegar nos 30 dias aos 3% ou menos. Muitas pessoas tentando resolver esse problema começam a usar estratégias do estudo passivo e acabam cedendo a um dos piores inimigos do autodidata. Que inimigo que é esse? É reconhecer e não recuperar. Quando você reconhece uma informação, você simplesmente entende que aquela informação em algum momento foi estudada por você. Quando você recupera, algo que eu vou explicar daqui a pouco acontece e faz com que a informação que deveria ser esquecida, a taxa de aprendizado suba um pouquinho até ela cair novamente nos próximos dias. E o seu papel como estudante ao aplicar o estudo ativo é planificar a curva do esquecimento. E para planificar a curva do esquecimento, a gente vai usar a estratégia principal do vídeo de hoje. O nome da estratégia é regulação da carga cognitiva. Eu sei que o nome é meio estranho, mas entenda isso daqui como esforço mental. O esforço que a sua cabeça faz para entender uma informação. Antes de eu me aprofundar, perceba que o esforço que a sua cabeça faz para entender a informação pode ser entendido aqui na curva. No primeiro dia você se esforçou, no segundo dia, como você não se esforçou, a sua informação vai perdendo força. No terceiro dia, ela vai perdendo mais força. No quarto dia, ela vai perdendo mais força. Quando você se esforça, a tendência é que a informação aumente a taxa de aprendizado. E no outro dia também, e no outro dia também. Para você entender isso, imagine que isso daqui é a sua sessão de estudos. E dentro da sua sessão de estudos, você faz algumas ações de aprendizado, correto? A coisa que você precisa fazer é se perguntar a todo momento se você está mais próximo do topo desse estudo ativo ou mais próximo do fundo do estudo ativo. Essa taxa aqui de 100% ativo ou 100% passivo vai te indicar se você está conseguindo criar as conexões necessárias para vencer a curva do esquecimento ou não. Quando você está estudando de forma passiva, você costuma sentir tédio, sono,
se distrai com facilidade e sente muita preguiça. E quando você está fazendo o estudo ativo, normalmente você se esforça mentalmente, você tem um intenso foco durante o aprendizado, é comum você ficar desconfortável e presenciar uma dificuldade muito maior do que quando você está estudando de maneira passiva. O seu objetivo é deletar o estudo passivo usando o estudo ativo. Mas como que você faz isso? A técnica número 1 é você utilizar páginas de resumo. O importante dessa técnica é que a página de resumo precisa ser gerada por você. E ela precisa ser gerada sem consulta ao material base. Isso quer dizer que você vai sentar com papel e caneta na mão e vai começar a se perguntar sobre o que você estudou e anotar de maneira livre, no formato do resumo. A segunda técnica e a mais poderosa é que você vai começar durante o seu aprendizado, a fazer anotações não lineares. O que isso quer dizer? É tipo isso aqui que eu estou usando para te apresentar, tá? Anotações que são relacionais. Um ponto está conectado a outro ponto, que tem conexões com outros pontos e outras ideias. E você, por meio de uma reflexão, consegue distinguir essa lógica e representar a lógica, ou seja, o que está na sua cabeça, no papel. Se quiser um vídeo a respeito, comente aqui embaixo. E antes de eu te explicar as duas próximas técnicas para você vencer o estudo passivo usando o estudo ativo, eu quero te avisar que eu escrevi um livro explicando uma coisa que eu chamo de memorização natural, que é uma estratégia que a gente utiliza para fixar as informações estudadas na memória de longo prazo. Se você quiser conhecer mais, eu coloquei o link aqui na descrição e no comentário fixado. Vai lá conhecer. Mas continuando, antes de eu passar para a terceira técnica, essas anotações relacionais, elas podem ser feitas durante o seu aprendizado, mas ela também pode ser algo para o pós-estudo, tá? Por quê? Porque normalmente quando você está pegando muita informação na sua cabeça, a anotação que você vai fazer vai ser bagunçado devido à velocidade das informações chegando. Então só quando você tiver um tempo para parar, respirar e refletir é que você vai conseguir realmente raciocinar e por meio desse raciocínio representar as anotações aqui no seu papel. A terceira técnica de estudo ativo que eu te recomendo é essa técnica chamada agrupamento. Ela tem alguns passos, mas ela funciona muito bem, principalmente para quem está começando a aplicar essas estratégias. No passo 1, você vai fechar e anotar. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter estudado algo, vai pegar uma folha e vai anotar tudo o que você conseguir se lembrar daquilo, tá certo? O passo 2 é fazer uma pausa. Você vai fazer uma pausa para deixar o seu cérebro trabalhar naquele modo difuso, que é o modo onde a sua criatividade acontece. Ele vai incubar essa informação e criar as conexões de maneira passiva ali na sua cabeça. O terceiro passo do agrupamento é estudar novamente. Então, o que você estava estudando antes, você volta para continuar estudando. E depois que você estudar, você vai fechar e anotar novamente. Isso daqui é um ciclo que continua, mas uma coisa precisa ficar claro. O agrupamento vai acontecer quando você, ao se deparar com a informação que você está estudando, perceber que existem palavras, conceitos, ideias que de alguma forma se relacionam com outras palavras, conceitos e ideias de outras coisas. E aí, quando você está escrevendo por meio dessas palavras-chave, você vai perceber essas conexões. O papel do agrupamento é fazer o seu cérebro olhar para o que está ali na folha e começar a perceber, isso daqui tem a ver com isso. Isso daqui tem a ver com aquilo. Isso daqui tem a ver com isso. Isso aqui tem a ver com aquilo. E esse processo de criação de conexões é o que vai fazer com que a informação que antes não fazia sentido, você comece a ver a floresta e não a árvore. Então é como se você estivesse tendo uma visão mais abrangente, uma visão mais de longe daquela informação. A terceira técnica é como se ela fosse um facilitador da compreensão, independente do que você está estudando. Porque na terceira técnica, você vai ensinar e simplificar. Esse processo aqui pode parecer fácil, mas a ideia aqui é que você pegue lá aquele tópico que você estudou no dia e se pergunte, se eu tivesse que te explicar isso para alguém, como que eu faria? Qual que seria a sequência? Como eu organizaria? Como que eu faria essa coisa? Você anota isso daqui e depois você observa e tenta simplificar. Então esse processo vai fazer com que a sua carga cognitiva
eleve. E aí você vai conseguir sentir aquele esforço mental, vai conseguir sentir aquele desconforto e aquela dificuldade que é desejável. Por que que ela é desejável? Porque ela faz você aprender mais em menos tempo, porque o esforço vai ser maior, e além disso, faz você precisar de menos revisão, menos exercícios, menos anotações, porque você vai estar fazendo o seu cérebro entender que aquela informação é importante e precisa ser lembrada. Agora, se você quer um guia prático para te ajudar a aprender e memorizar coisas difíceis que você está aprendendo, eu fiz esse vídeo aqui com um passo a passo que vai te ajudar demais. Por agora, eu te agradeço pela atenção. Espero que o vídeo tenha sido super útil para você. Continue estudando e aprendendo. Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.